primeiro episódio do Papo com a Loba. Bom, não sei se esse episódio vai se chamar assim, até mesmo que esse é o primeiro, né? Mas eu tenho algo aqui muito importante para compartilhar com você. E se você é mulher e sente que algo está mudando com você, você não entende, não sabe o que está acontecendo, fica nesse vídeo que vai ser muito importante você escutar o que eu vou falar agora. Essa semana foi uma semana muito difícil para mim. Eu tive uma crise alérgica, precisei tomar corticoide, antialérgico, detesto tomar remédio, são coisas que assim, eu evito ao máximo, mas às vezes são necessárias, né? E ao mesmo tempo eu estava numa semana muito intensa de trabalho, precisei interromper meus treinos por conta da alergia e tudo aconteceu justamente num período intenso da minha TPM. E daí pra lá desencadeou uma sequência de sintomas que eu nunca senti dessa forma. Primeiro veio uma sensação estranha, sabe, no peito. Depois uma angústia tão difícil de explicar. Em seguida eu comecei a ter palpitação, uma sensação de falta de ar. E assim, o mais curioso é que não existia nenhum motivo específico para eu estar me sentindo daquele jeito. Não tinha uma coisa acontecendo na minha vida grave ou uma preocupação enorme. Eu não tinha nada assim fora do normal, sabe? Mas eu sentia como se alguma coisa muito ruim estivesse prestes a acontecer. E eu vou te confessar uma coisa. Se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho sobre o corpo feminino, eu poderia facilmente ter tido uma enorme crise de pânico. Porque aquela sensação era real, extremamente real. E todos os dias eu escuto esse tipo de relato, sabe? Dessa ansiedade, dessa palpitação no coração, esse aperto no peito, um medo sem explicação. E ontem eu senti na pele o quanto que isso pode ser assustador. Mesmo sabendo o que estava acontecendo, eu precisei parar, respirar, fazer muita respiração consciente e lembrar de tudo aquilo que eu sempre ensino para as minhas pacientes. Logo em seguida, assim, um pouco mais tarde, eu conversei com o Rafael, com meu companheiro, e eu falei, olha, eu tô sentindo uma coisa muito estranha, como se algo muito ruim fosse acontecer. E aí eu expliquei para ele tudo o que estava acontecendo. Falei com ele que isso acreditava que tinha a ver com relação à soma de diversos fatores, as questões hormonais, o excesso de trabalho também, já que foi uma semana que eu trabalhei demais, essa TPM forte, os sintomas hormonais, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Poucas horas depois, inclusive, a minha menstruação veio exatamente no período que eu já esperava, porque ela é muito certinha, todos os meses vem na data bem certa. Então, aquilo confirmou mais ainda o que eu suspeitava, né? Esses sintomas que eu vinha sentindo. E o meu corpo, o que estava acontecendo? O meu corpo estava me dando sinais. E sabe o que essa minha experiência me lembrou? Coelhinho. Essa experiência me lembrou que uma das coisas mais importantes na perimenopausa é o que? É o autoconhecimento. Quando uma mulher ela inicia o acompanhamento comigo, uma das primeiras coisas que eu faço, das perguntas quando que esse sintoma começou? Há quanto tempo você está sentindo isso? Com que frequência que acontece? E muitas das vezes ela não sabe responder. Ela fala que isso não é porque ela não se importa, mas é porque ninguém ensinou essa mulher a observar o próprio corpo, observar os próprios sintomas. Só que essas informações, elas são muito valiosas, muito preciosas, porque cada mulher funciona de um jeito diferente. E quanto mais você conhece os sinais que o seu corpo envia, mais cedo você consegue agir. Mais cedo você consegue modular esses sintomas, mais cedo você consegue evitar que situações difíceis se tornem crises ainda maiores. E eu tô compartilhando tudo isso porque talvez você já tenha passado algo parecido, talvez esteja sentindo essa ansiedade, essa palpitação, esse aperto no peito, essa alteração de humor louca, uma sensação estranha que você não consegue explicar. E sabe o que acontece? Muitas vezes, esses sintomas, eles podem se confundir com várias outras situações. A mulher, ela começa a acreditar que está desenvolvendo um problema emocional, uma coisa grave, sabe? Até às vezes uma depressão, um transtorno de ansiedade ou algo parecido. E eu não estou dizendo que essas condições não existam ou que não precisem de tratamento quando elas estão realmente presentes. Mas eu estou dizendo que muitas das vezes a causa raiz pode estar em algo que ninguém investigou ainda, sabe? Os hormônios dessa mulher. E o mais desafiador é que, principalmente no início da perimenopausa, os exames de sangue nem sempre mostram claramente o que está acontecendo, porque os hormônios começam a oscilar antes de necessariamente aparecerem alterações significativas nesses exames da mulher.
E por isso, quanto antes essas mulheres começam a escutar que tudo que elas vêm sentindo realmente, fica muito mais fácil a gente entender o que fazer de melhor por ela. E com relação aos exames, por isso que as mulheres sempre escutam, né? Seu exame tá normal. E elas sabem que não estão se sentindo bem, que não estão se sentindo normal. E que foi exatamente por isso que a experiência que eu vivi essa semana me fez refletir tanto. O nosso corpo, ele fala o tempo inteiro. E quanto antes aprendemos a escutá-lo, melhor. Então, mulher, se observe, anote, perceba padrões. Repare em que fase do seu ciclo os sintomas aparecem com maior intensidade. Qual a intensidade deles? Há quanto tempo eles acontecem? O que piora? O que melhora? Tá melhorando? Porque essas informações são muito valiosas. Elas ajudam você a entender o seu corpo e ajudam o profissional que te acompanha a enxergar muito além de um exame de sangue. Muitas das vezes os sinais aparecem muito antes de qualquer alteração laboratorial. E quando você conhece o seu corpo, consegue agir mais cedo, você sofre menos e atravessa essa fase com muito mais segurança e tranquilidade. O corpo raramente começa gritando. Na maioria das vezes ele começa como? Sussurrando. E aprender a ouvir esses sussurros pode mudar completamente a forma como você vive a perimenopausa. Agora eu quero saber de você. Qual foi o sintoma mais estranho que começou a aparecer e que ninguém conseguiu explicar? Escreve aqui nos comentários. E se você conhece uma mulher que precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo com ela. Informação certa pode trazer muito alívio e evitar anos de sofrimento em silêncio.